Se você chegou neste curso já conhecendo outras linguagens, provavelmente você já deve saber que podem acontecer alguns erros ao programar e como isso é uma situaçãozinha meio chata. Mas aí se você for iniciante na programação, talvez você não tenha essa noção. Mas eu quero que você não se preocupe com isso. Olha só, os erros eles são bem comuns de aparecer, certo? E eles acontecem por vários motivos. Então, ao escrever um código, estamos sujeitos a errar alguma besteirinha e o resultado disso ser um erro em nosso programa. Então, mais uma vez, os erros são bem comuns e eles tanto são cometidos por iniciantes como por programadores mais experientes. E eles podem acontecer por vários motivos. O importante disso é você saber o que fazer com eles. Você deve sempre localizá-lo, entendê-lo, ou seja, saber por que ela aconteceu e corrigi-lo, ou seja, solucionar o erro. É bem verdade que alguns erros eles são bem chatinhos de identificar o motivo, ou seja, entender por que ela aconteceu. E para isso é preciso paciência. Então, assim, é uma história que eu sempre conto. Para você ter noção, quando eu estava na universidade ainda, desenvolvendo meus primeiros projetinhos para as disciplinas do curso, eu passei por uma situação muito chatinha, que eu passei 2 dias na frente do meu computador, olhando para o editor de texto, procurando o erro no código. Então, assim, repare que eu precisei de muita paciência para achar esse erro. E no final das contas, era algo bem simples de se resolver, mas tive que ter bastante paciência para localizá-lo. E assim, eu não quero que você se assuste com isso. O que eu quero te mostrar é que erros podem existir e que precisamos de um pouco de paciência para encontrá-lo e resolvê-lo. Então, assim, o que eu te digo? Não desista. Às vezes é preciso descansar um pouco a mente e fazer outras coisas e depois voltar e tentar resolver. Beleza? Então, para esse comecinho de curso, eu quero te apresentar só a pontinha do iceberg sobre erros. Mas eu quero que você não se preocupe em entender tudo sobre erros agora. Vamos ter uma sessão falando especificamente sobre isso. Mas só para te adiantar um pouco, caso já venha acontecendo um erro, você deve buscar entender o seu motivo e tentar solucioná-lo. Beleza? Então vamos para o editor, para eu te apresentar alguns possíveis erros que já tenham acontecido com você. Bem, já aqui no editor, um erro que pode acontecer é ao chamar o nosso arquivo JS, certo? Isso ocorre porque às vezes erramos o nome do arquivo, ou acessamos o arquivo errado, ou então não passamos o caminho do arquivo de forma correta. Então a gente tem sempre que verificar. Como você já sabe, eu já te expliquei, chamamos o arquivo app.js, que está na mesma pasta do index.html. Mas se ele não tivesse na pasta, precisaríamos especificar o caminho corretamente desse arquivo, beleza? Por isso que eu peço sempre para fazer aquela checagem. Coloca um console log no app.js, verifica se foi executado corretamente, para a gente saber se o arquivo index.html está conectado de fato ao nosso app.js. E para facilitar a nossa vida, eu já coloco os dois arquivos numa mesma pasta. Então, basta chamar o app.js através do source dessa forma, a mais simples possível. Beleza? Então, falando sobre um outro erro, embora possa parecer óbvio demais, a primeira coisa a checarmos quando vamos executar, quando queremos fazer nossa verificação no código, é saber se o arquivo foi salvo. E eu nem consigo te dizer quanto tempo eu já perdi procurando por um erro no código, quando na verdade eu já tinha resolvido o problema, mas eu não tinha clicado para salvar o arquivo. Então repare, temos aqui o arquivo JS, beleza? E não tem nada dele, certo? Ao executarmos, nada é exibido no console. Se voltarmos aqui e colocarmos console.log, olá, meu nome é Manuel, e não salvarmos o arquivo, repare, aqui está informando que não foi salvo, e essa bolinha também fica em branco quando o arquivo não é salvo. Então, se voltarmos lá para verificar, também continua sem exibir nada no console. Então, ao chegar aqui e apertar Ctrl S, ou irmos em File, Save, ou então File, e já selecionar a opção Autosave, o arquivo vai ser de fato salvo. No caso do autosave, a cada modificação que você fizer já vai ser salvo. Então, assim, eu já te recomendo fazer isso. E pronto. Ao acessar o browser, está de fato a mensagem: olá, meu nome é Manuel.
Beleza? Então, só para enfatizar, lembre-se de salvar os seus arquivos. E eu te recomendo já selecionar a opção Autosave. Beleza? Então, voltando. Por algum motivo, você pode também acabar errando a estrutura JavaScript, ou seja, a sintaxe na hora de escrever o código JavaScript. Por exemplo, aqui você poderia esquecer de fechar parênteses ao abrir o console log. Assim, de certo modo, esses editores mais modernos, eles já te avisam desse erro, mas alguns outros erros podem passar despercebido. Beleza? Então, se salvarmos aqui e executarmos, você vai ver que aconteceu um erro do tipo de sintaxe, e ele aconteceu justamente na linha 1 do arquivo app.js, falando justamente na ausência do fechar parênteses. Então, repara, aqui já sabemos onde ele está, no arquivo app.js na linha 1, e o motivo dele. Então, nos basta agora resolver, que seria colocando o parênteses aqui e fechando. Aí, assim, isso é um exemplo bem básico, mas podem acontecer outros exemplos. Como, por exemplo, você não colocar as aspas ao fechar, ou então colocou de um lado aspas duplas e aqui aspas simples, e assim por diante. Tranquilo? E um outro erro que pode acontecer muito é com relação a JavaScript ser case sensitive. Ou seja, existe uma diferença entre você criar uma variável meu nome dessa forma e dessa forma. O JavaScript ele interpreta de forma diferente as letras maiúsculas e minúsculas. Beleza? Então, por exemplo, se criássemos a variável meu nome com N maiúsculo e chamarmos aqui no console.log a variável meu nome com N minúsculo, repare o que vai acontecer. Um erro do tipo de referência na linha 2, dizendo que a variável meu nome com N minúsculo não é definida. Beleza? Aí a gente volta para o código e dá uma analisada. Opa, a linha 2 tem um erro. E o erro é porque eu não chamei a variável meu nome com a escrita correta. Beleza? Então, se colocássemos um N maiúsculo, repara que foi resolvido o nosso problema. Então, assim, você vai escutar muito essa expressão case sensitive, certo? Ao longo desta sessão e na sua vida enquanto programador JavaScript. Então, uma dica que eu te dou é sempre olhe onde você colocou a letra maiúscula e minúscula, para não ter erros com relação a isso. Tudo bem? Aí deixa eu te passar mais algumas dicas. Então, caso você não consiga localizar, ou não consiga entender, ou não consiga resolver o erro, você tem várias alternativas. Você pode olhar na seção de perguntas e respostas, certo, deste curso, e verificar se alguém já passou por esse mesmo problema. E aí você verifica e tenta resolver. Ou também você pode entrar em contato comigo e eu prontamente vou te ajudar. Aí eu só te peço que, por favor, me envie o código para que eu possa te ajudar de uma forma mais detalhada. Beleza? Você também pode pesquisar no Google ou no Stack Overflow, lá tem uma comunidade bem bacana, ou também na documentação oficial. Mas deixa eu te falar uma coisa. Dúvidas, erros, problemas, eles vão sempre existir. E provavelmente, se você está com um deles agora, anteriormente alguém já passou por ele e puxou a solução. Então, basta ir atrás dessa solução. Mas eu enfatizo, qualquer coisa, fala comigo. Mas se for pesquisar, uma outra dica é pesquisar em inglês, beleza? E em casos de erros, você também pode copiar o erro, do jeito que foi informado no browser, e jogar no Google e pesquisar.